Olá, a paz do Senhor Jesus para você. Nós estamos juntos para o comentário da lição da classe dos jovens, lição número 5, do dia 30 de julho de 2017. Eu e o pastor Sebastião Otávio vamos juntos fazer o comentário da lição Ansiedade, a antecipação do tempo. O texto do dia está em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7, que diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A síntese da lição diz: a nossa fé em Deus nos faz entender que é possível ser feliz hoje e o amanhã pertence ao Senhor. Ansiedade, antecipação do tempo, uma vez que estamos estudando a revista sobre tempo para todas as coisas, aproveitando as oportunidades que Deus nos dá. E hoje vamos falar um pouco sobre ansiedade, pastor Sebastião. Pai Senhor, nossos irmãos, pastor, verdade, esse é um assunto muito atual e de velha data, né? Porque o Senhor Jesus, já nos seus dias, no seu ministério, ele utilizou parte do seu tempo para orientar os discípulos, para tratar e também deu lições práticas aos discípulos, né? Ao longo dos evangelhos nós vamos ver como o Senhor tratou desse mal de forma prática com os discípulos, né? Com aqueles que o serviam, né, pastor? É verdade. Inclusive o texto básico desta lição foi extraído do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículos 25 a 34, onde Jesus está justamente dando orientações aos seus discípulos. E entre várias dessas orientações que ele dá, ele vai tratar da ansiedade, porque ele sabe que é um mal pertinente a todos nós seres humanos. E tendo em vista o nosso próprio instinto de sobrevivência, nós nos preocupamos com o futuro, e quando nós nos preocupamos de maneira previdente, não há mal nenhum. O grande mal é quando nós queremos adiantar, né, o futuro de tal maneira que nós esquecemos do presente, né? Não conseguimos viver o momento. E a ansiedade é basicamente isso, né? Entre os seus vários aspectos, é a questão do futuro. Do futuro, é a antecipação do tempo. Inclusive, na lição passada, nós estudamos um pouco sobre o ativismo, né? Que tem aquela ideia do imediatismo, né? E, então, aquele que se preocupa com o imediatismo, quer todas as coisas acontecendo ao mesmo tempo, é uma pessoa ansiosa, né? Chega às raias de ser uma doença e também, segundo os ensinamentos de Jesus, é um pecado, um embaraço para a vida humana e que vai interferir aí até na própria comunhão com Deus. Ansiedade, 3 definições de ansiedade. Primeiro, ela é uma comoção aflitiva do espírito que receia que uma coisa suceda ou não. Comoção aflitiva interna. Outra definição é a ausência de tranquilidade que demonstra ou possui medo e receio. Medo está muito ligado à ansiedade, né, Marcelo? É medo. Porque ele vai causar inquietação. Se nós pegarmos aqui o próprio texto da lição, que Jesus está orientando, ele vai citar por 4 vezes a questão: não andeis cuidadosos ou não andeis ansiosos. Ele coloca aqui pelo menos 4 situações ou circunstâncias pelas quais nós não podemos andar. E esse andar aqui está no seu tempo contínuo, né? Quer dizer, a pessoa, ela vive ansiosa, ela acorda de manhã ansiosa, passa o dia ansioso,
vai deitar, não consegue conciliar o sono, porque é esse estado de aflição, de inquietação, que prejudica tanto o espírito, a alma e o corpo, né? Então existem pessoas que estão desequilibradas, sem uma vida harmoniosa, exatamente por causa dessa inquietação, desse medo do amanhã, um medo desmedido do amanhã, né? Porque ansiedade, em certo grau na vida de alguém, é até natural, porque nós faz parte, né, das nossas emoções. O grande problema é quando isso se torna um estado de ansiedade. Faz parte do comportamento da pessoa. A pessoa praticamente vive ansiosa. Aí é o problema. Todos nós, quando a gente vai, um aluno, quando ele vai prestar uma prova, fica ansioso, né? Quando alguém vai fazer um exame de direção, é natural a pessoa, porque ela tem o receio, não sabe direito como as coisas vão acontecer, né? Mas dentro de um grau tolerável, até a ansiedade pode ser benéfica. O que Jesus condena é o viver, por isso que você usou a expressão andar, que é a prática costumaz da coisa, né? E é por isso que diz que a ansiedade, quando ela gera essa inquietação, a lição vai dizer assim que ela enfraquece o coração e rouba a paz. Enfraquece o coração. Quando fala aqui enfraquecer o coração, ele está dizendo das questões espirituais e psíquicas, né? Que entra aí, interfere na maneira de pensar, na maneira de sentir, interfere nas nossas vontades, interfere na nossa comunhão com Deus, na nossa fé. Em vez de confiança em Deus, começa a gerar incredulidade, desconfiança na providência de Deus. E é exatamente isso que Jesus ele coloca, chegando ao ponto da lição que ele vai colocar para que nós devemos fazer uma análise do meio ambiente, da natureza, como ela funciona segundo a ordenação de Deus, e nós também temos, de acordo com o propósito, o plano de Deus, um tempo determinado para todas as coisas. Então todas as coisas elas vão acontecer. E nós estamos inseridos também no tempo cronológico. E não tem como nós anteciparmos o dia de sábado. Hoje nós estamos na terça-feira e não tem como. Se eu vou ter um acontecimento importante na minha vida no sábado, eu não tenho como antecipar isso. Então eu preciso viver a terça, viver a quarta, a quinta, a sexta e chegar no sábado para viver. Então existem muitas pessoas que esquecem da terça, da quarta, da quinta e da sexta e concentram toda a sua atenção no sábado e acaba não vivendo, né, pessoal? Acaba não vivendo. E a grande questão é não sabe se vai chegar lá, né? Porque não está em nossas mãos o futuro e a nossa vida. Com relação às aves do céu que Jesus mandou os discípulos contemplar, e também os lírios do campo, você citou algo muito importante, porque toda a natureza trabalha num ciclo normal e que as coisas acontecem no seu tempo certo. Um equilíbrio perfeito. A ansiedade é um desequilíbrio do estado normal que o ser humano deveria viver. É um desequilíbrio que pode chegar às raias de uma enfermidade, que existe inclusive uma enfermidade chamada de transtorno da ansiedade generalizada. Aí é uma doença. Precisa ser tratada psicologicamente e às vezes até com medicamentos. Porque geralmente essas doenças da alma, elas somatizam, né? E vai causar distúrbios tanto no corpo físico e assim por diante, né? Então é por isso, inclusive, uma das questões quando Jesus ou Deus estava orientando Israel por intermédio de Jeremias, Israel estava vivendo um momento de dificuldade, partindo para a idolatria, de desconfiança em Deus, e Deus ele diz assim que as aves dos céus elas conheciam o tempo da arribação.
e tem aquelas aves migratórias, né? Porque o inverno, elas não suportariam viver no inverno rigoroso, mas elas conheciam o tempo da ribação. Então elas ficavam, as aves migratórias, elas ficam num determinado lugar, no período do verão, da primavera, se alimentando, e quando se tem indícios que o inverno está chegando, elas arribam, elas saem dali, vão para outros lugares e ficam lá o tempo necessário e depois voltam, né? E o ser humano, muitas vezes, nesse transtorno de ansiedade, ele não consegue avaliar o momento, não consegue utilizar-se do tempo, das estações e das condições que Deus lhe deu para que elas possam viver bem, pastor. Verdade. Bem, então, um outro aspecto de ansiedade, eu falei que seriam 3 definições, o terceiro seria o desejo intenso e impetuoso. É um desejo intenso e impetuoso. Você ilustrou bem, João Sebastião, com relação à pessoa que tem alguma coisa para o sábado e ela não vive o momento presente porque ela está preocupada. Ela não vive a terça, quarta, quinta, sexta, porque ela está vivendo o sábado antecipado. E isso é algo impetuoso. Às vezes a pessoa não consegue controlar. Não consegue controlar. E aí se torna, em muitos casos, como nós já dissemos, uma doença e aí vai precisar de um tratamento. Então os fatores ligados à ansiedade, segundo a própria lição trata também, é o medo, é a dúvida e a expectativa. O medo, o temor. Lembrando que quando a gente pensa em medo, nós vamos observar na Bíblia que o próprio Deus, ele sempre trouxe recomendações com relação a não termos medo. Não temais está em toda a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Quando Josué foi comissionado por Deus para ser o líder para a conquista das terras em Canaã, uma das coisas que Deus quis deixar claro para ele é que ele não devia ter medo diante de uma grande responsabilidade. Às vezes as pessoas estão enfrentando grandes compromissos também, no contexto que vive, às vezes no trabalho, um desafio profissional muito grande, né? O futuro, o casamento, a constituição de um lar, de uma família, e as pessoas se vê diante de uma coisa muito grande para ela e ela teme. Só que o cristão, ele tem que se lembrar que Deus, na sua palavra, nos incentiva a não temer. Agora, para não temer, tem que crer em Deus, tem que confiar no Senhor. É porque, às vezes a gente percebe, no contexto da igreja, pessoas com medo de se casarem, jovens. Estão até apaixonados quando chegam naquele momento, porque eles veem o contexto do mundo e começam a comparar a vida dele, que a vida dele não é o curso do mundo. Mas ele olha todo o contexto e ele fica preocupado. E Jesus ele deu um exemplo muito interessante, que muitas vezes nós focamos no problema e deixamos de olhar para Jesus. Quando Jesus ele pediu aos discípulos, né, e obrigou eles a entrarem no barco e passarem para o outro lado. E quando chegaram numa certa altura, eles enfrentaram um vento contrário e eles já estavam lá pela quarta vigília remando e não conseguiam e eles estavam fatigados. A Bíblia diz isso. Daí diz que Jesus, percebendo isso, foi ao encontro deles. E Jesus, eles remando contra o mar e Jesus andando sobre a água do mar. E aí, eles não percebem que é Jesus. Eles pensaram que fosse um fantasma que estava se aproximando. O ansioso é basicamente isso. Jesus veio ao encontro deles assim, olha, eu sou maior do que o mar. Eu pedi para vocês atravessarem. Por que vocês não confiaram em mim? Por que vocês não rogaram? Então, eles concentraram todas as energias no problema e dá a entender que eles não observaram ou em nenhum momento pensaram na ordem do mestre. Passem para o outro lado. Daí Jesus chegou, entrou no barco, acalmou
E a viagem continuou tranquila, e eu acho muito interessante que eles chegaram do outro lado e atracaram o barco, a embarcação. Exatamente isso, porque muitas vezes o Senhor diz: eu estou com vocês, eu não deixo vocês até o final da vida de vocês. E quando surge um problema, uma dificuldade, nós não percebemos que Jesus está no controle das nossas vidas, e a nossa ansiedade põe tudo a perder. E Jesus tinha dado a sua palavra para eles. Como Deus disse para Josué também, o caso que eu citei, que estava tudo de acordo. Deus deu a sua palavra e disse para Josué meditar nela. Então, a palavra de Deus é onde a gente tem que confiar para não ter medo e viver ansioso. E é interessante no caso de Josué, Deus disse: aonde você pisar a planta dos teus pés, eu estou te dando. Mas só que Josué, anos antes, ele tinha passado pela terra e tinha visto a dificuldade que seria tomar posse daquela terra. Mas ele estava usando a sua fé. Então, em momento nenhum, ele poderia deixar a dúvida, a incredulidade tomar conta do seu coração. Por isso que a gente coloca como fatores ligados à ansiedade o medo, a dúvida e essa expectativa no sentido negativo. Claro que todo ser humano passa por momentos de medo. Até a Bíblia mostra isso. Você citou o caso dos discípulos, porque mostra a nossa fragilidade. Só que a Bíblia aponta caminhos também para a gente colocar em prática para vencer os nossos problemas. Não quer dizer que a gente não tem problemas. A solução dos nossos problemas, ou pelo menos para você poder conviver de forma triunfante, não vai aniquilar completamente a ansiedade, às vezes os momentos de temor, às vezes os momentos de dúvidas, eles vão acontecer de forma pontual na vida de qualquer cristão. Todavia, isso não vai fazer parte do seu modus de viver, porque o padrão normal do cristão é um padrão de fé e de confiança aonde? Na palavra de Deus, no próprio Deus. Imagine, pastor, tomando aqui Josué ainda como exemplo, quando Deus dá ordem deles tomarem Jericó. E ele estava lá, ele foi para analisar e pensar nas estratégias, né? E aí Deus dá uma estratégia que para o ansioso é totalmente contrária. Você tem uma cidade fortificada, um exército não preparado, e você ter que, por 7 dias, dar uma volta, recolher o arraial. No segundo dia a mesma coisa, e no 7º dia, dar 7 voltas, mais ou menos assim, colocar o povo à exaustão. Em um dia, dar 7 voltas numa cidade fortificada. Se fosse ansioso, ele queria entrar logo de uma vez. No primeiro dia. Fator surpresa e tal, né? Porque quando a gente raciocina do nosso lado, entendeu? O fator surpresa. Mas Deus não. Eu quero mostrar para vocês que eu estou com vocês e que a ansiedade, essa preocupação excessiva da conquista da terra é de acordo com a estratégia estabelecida por Deus. Não era para ter pressa. A Bíblia diz que o que crê não se apresse. E confiar em Deus não é você viver de forma displicente, mas é você entender o trabalhar de Deus no tempo e se ajustar a esse tempo de Deus, que é um desafio para nós, seres humanos. Porque, embora Deus ele é atemporal, ele trabalha no nosso tempo. E a gente tem dificuldade para lidar com isso. A lição também ela vai falar sobre algumas causas e consequências da ansiedade. E nós sabemos que existem, por exemplo, várias causas, embora não esteja muito bem definida até naqueles que cuidam desse problema, tratam disso, há uma série de dúvidas, mas já chegaram-se à conclusão que algumas das causas da ansiedade podem ser distúrbios psicológicos e também desarranjos ou desajustes hormonais. Para algumas pessoas, a ansiedade pode ser causada por problemas físicos. Outros fatores que podem causar ansiedade ou causam ansiedade é períodos de enfermidade. Uma pessoa que está num tratamento muito sério de enfermidade,
ela pode entrar no estado de ansiedade. Questões financeiras, né? Incerteza com relação ao futuro, tudo isso são possíveis causas de ansiedade. Quando a gente traz para a prática da vida humana, nós todos que temos os nossos relacionamentos, você que está nos ouvindo, claramente tem os seus relacionamentos também, e você pode até ser uma pessoa que está passando por problema de ansiedade, ou conhece, está convivendo com pessoas que estão atravessando, você vai detectar que isso que está acontecendo com essa pessoa pode ter algum desses fatores ou outros que nós não citamos aqui. E não é fácil lidar com isso, porque quando você se sente em dúvida, quando você não tem certeza, quando você está passando por problemas financeiros grandes, quando você está enfrentando problemas de enfermidade terrível no lar, na família, de um parente, de uma pessoa muito próxima, quem está de fora pode fazer uma leitura até crítica da situação e julgar de forma indevida. Não é verdade? Porque eu me lembro agora, os próprios amigos de Jó, quando eles foram lá visitar Jó naquela situação terrível, a gente percebe que Jó ele lutou interiormente com uma situação crítica na vida dele, terrível. E as pessoas que estavam do lado não estavam entendendo. É importante a gente não julgar quem está vivendo um problema de ansiedade, mas a gente poder ajudar. E acho que a melhor forma que a gente ajuda é orando e podendo trazer uma palavra de incentivo à luz da palavra de Deus. Foi exatamente o que Jesus fez com os discípulos, né? E o versículo 25, ele é muito claro, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, e quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Tá, eu tenho que me preocupar com o bem-estar, com o equilíbrio do meu corpo, porque aí eu tenho condições de lutar pelo alimento, pelo que vou beber, pelo que vou vestir. Porque se eu não estiver bem, o equilíbrio do meu corpo, espírito, alma, em comunhão com Deus, essa harmonia perfeita, eu não vou conseguir. Tá? Então é por isso que existem pessoas que às vezes ela está desempregada e procurando um emprego, só que para ela ingressar, ela precisa prestar um concurso, ela precisa fazer um teste, e aí ela não está devidamente preparada psicologicamente, excessivamente nervosa, porque ela diz: não, eu sei que não vou passar, eu sei que não vou conseguir. Eu disse: não fique ansioso por causa disso. Se prepare, esteja devidamente equilibrado, porque o nosso Pai Celestial, ele sabe de todas as coisas. Então eu preciso estar preparado, pastor, para enfrentar. Então existem as pessoas que não se preocupam com a saúde do seu corpo físico, tá? E essa saúde do corpo físico também, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde psíquica, tá? Que geralmente a medicina ela só trata do psique e do corpo e do espírito, não, né? Eles não tratam. Então nós precisamos ter muito cuidado com isso, tá? Você deve buscar a medicina alternativa para o corpo, para a alma, para a sua psique, mas não pode esquecer do espírito, comunhão com Deus, para que você possa vencer essas dificuldades, essas ansiedades, né? Essas ansiedades. Aí a gente já, também no nosso comentário, nós já estamos falando também dos meios que Deus deixou para nós, foi a palavra, a oração, a fé, não temer. E muito importante nas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, no Sermão do Monte, porque a gente observa que Jesus ele apresenta ali um relacionamento, porque ele apresenta Deus como Pai. Ele até ensina a orar chamando Deus de Pai. E aqui, quando ele vai tratar desse assunto também, ele diz o vosso Pai, Pai Celestial. Pai Celestial. Então, é muito importante a gente entender esse relacionamento que nós temos com Deus, porque isso nos dá tranquilidade, nos dá confiança,
Nós temos um Pai. Essa é a ideia que Jesus quer trazer. Um Pai que é o bem-estar do seu filho. Então, você confiando nesse Pai, não tem por que você se desesperar e se perder num estado de ansiedade. Não é isso, porque é interessante, pegando lá o exemplo de Jesus caminhando sobre as águas do mar, diz que quando ele entrou no barco, houve grande bonança. O estado de espírito, de alma dos discípulos calmaram. Eles passaram a raciocinar de forma correta. Sim, olha, nós precisamos chegar do outro lado e vamos chegar. Então, existem pessoas que estão naquele momento nos vários turbilhões. Tem pessoas hoje que só pensam na crise do país. Existem pessoas que ficam no noticiário vendo cada passo e cada fala de deputado, cada fala de juiz, cada fala de procurador, e aí ele não lê Bíblia, não ora. A Bíblia diz que essas coisas elas são secundárias. Nós temos que nos ocupar do que é necessário, aquilo que Jesus disse para Marta. Marta, agora o momento, uma coisa é necessária. É ouvir, é se preparar para enfrentar. E depois as demais coisas, elas serão acrescentadas. Porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas estas coisas. Mas só que a vida, ela tem um tempo. E é no tempo que essas coisas vão acontecer. Então não adianta nós ficarmos tão preocupados querendo antecipar as situações. Então existem pessoas que para investir ou para trabalhar ou fazer estão esperando se termos saio, se termos. Vão esperar as próximas eleições para saber como que vai ser. Não, meu irmão, não, meu amigo. Nós precisamos confiar em Deus, saber que Deus está no controle de tudo e de todos, e que eu tenho um tempo para todas as coisas. Por isso que o salmista disse, a nossa vida vai até 60 anos. A expectativa de vida. E dentro dessa expectativa, tá, Deus estabeleceu estágios. Tá? E se eu aborto o momento de preparação, de investimento para a vida, tanto no aspecto espiritual, material, quando chegar o tempo da colheita, o que eu vou colher? É aquilo que Jeremias disse assim, ó, foi-se o verão, findou-se a colheita e nós não estamos salvos, ou nós não aproveitamos as oportunidades. Ou ficamos sentados olhando o vento, vendo o movimento das nuvens, e nesse olhar nós deixamos de fazer o que é interessante, o que é necessário na vida. E a ansiedade, ela trabalha junto com a incredulidade adulta. Você falou, pegou um quadro do nosso país, esse pessoal, muita gente que fica só acompanhando os noticiários e tal, fica só recebendo essas coisas ruins, uma pior que a outra. E fez lembrar do tempo em que Moisés enviou os 12 espias para espiar a terra, inclusive Josué era um deles, e ele e Caleb foram os únicos que trouxeram notícias positivas de fé. Os outros 10 trouxeram notícias negativas. Então, no mundo de hoje, a gente, no nosso contexto, aqui no nosso país, vamos ficar aqui no nosso contexto, a gente só tem coisa ruim no noticiário, no meio político, é só corrupção, é só um monte de coisa equivocada e errada. E se alguém se só se preocupar com o que está acontecendo no país, ele vai ter a visão dos 10 espias, uma visão pessimista. No caso de Josué e Caleb, eles confiaram em Deus. Aí quando, anos mais tarde, 40 anos depois, quando Josué vai liderar o povo para entrar na terra, aí você até falou de jornal e tal, eu, usando uma linguagem bem assim, bem atual, ele não foi comprar um jornal lá na banca em Jericó para ver como que a coisa estava. Ele tinha o livro de Deus na mão dele e Deus mandou ele meditar na sua palavra. Essa é que é a grande diferença, meus irmãos. Nós temos a palavra de Deus. Nós não precisamos ser alienados. Ninguém está ensinando ninguém a ser alienado. Mas nós temos que confiar no Deus da palavra e na palavra de Deus. Porque se a gente encher o nosso coração da palavra de Deus, meu amigo,
não há notícia ruim que abale essa pessoa e o leve a um estado de ansiedade que culmina na incredulidade que desagrada a Deus. Não é? Porque o que Jesus deixa transparecer que a ansiedade por si só ela é inútil e absurda. Assim, olham para as aves. A natureza tem o seu curso normal e elas têm o suprimento normal, elas seguem o seu curso. Olha para os lírios. Eles crescem no momento exato do ano, no ciclo normal, floresce e é tão belo que nem Salomão, com toda a sua riqueza, com toda a sua pompa, se vestiu como eles. Tá? Então, nós precisamos ter muito cuidado exatamente com isso, porque Jesus não está ensinando fatalismo. Tá? E também ele não está ensinando que nós devemos deixar a vida correr ao léu. É isso que ele está ensinando. Ele está dizendo que nós precisamos viver, porque a nossa vida é de passado, presente e futuro. Temos que viver o nosso presente, ser previdentes para o futuro e viver de forma adequada. Então, a solicitude, a vida, ela tem o seu ciclo natural. Então, existem pessoas que têm as suas vidas interrompidas. Tá? Então, elas se preocupam tanto com o futuro. É a mesma coisa que Jesus disse, né? Daquela pessoa que ela entra no sentido também, quando deixa a vida ao léu, disse, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos, então não vamos nos preocupar com a vida. Existe um grupo de pessoas que pensam dessa forma. Né? Eles dizem, louco, se pedirem a tua alma esta noite, o que você fez? Para quem será? Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado com isso para que a ansiedade ela não parta para um estado de pecado também, né, pastor? Que é a incredulidade. Incredulidade é pecado, né? E se você é ansioso, você não confia. Não confia. Então o que a gente faz quando a gente está ansioso? Faz o que a Bíblia diz que está no texto áureo aqui, no texto do dia da lição. Vá orar, lança sobre Deus a ansiedade, fala com Deus, Deus vai cuidar. Ele é um pai. O filho, quando está com dificuldade, ele busca quem? Busca o pai. Nós temos um pai celestial a quem recorrer. Nós temos um pai que cuida das aves, cuida das flores, controla tudo. Não vai controlar a nossa vida? Essa fé, essa convicção, nós temos que ter. Porque aí é que faz a diferença. Você confiar, acreditar e lançar. Não no desespero. Você vai para o livro de Salmos, você vê o salmista passando por momentos de grande desespero e de ansiedade profunda. Mas qual era o recurso que você via lá? Eles iam orar. Eles iam falar com Deus. Meus irmãos, os mecanismos de Deus ainda são simples e são os mesmos. Infelizmente, nós vivemos uma época hoje em que muitos crentes já não oram mais, já não têm uma vida de oração e por isso passa mais tempo na sala de espera de um médico, no consultório de um médico, numa fila de uma farmácia, do que aos pés do Senhor. É bom a gente mudar as nossas prioridades e realmente valorizar o que tem valor. É a comunhão com Deus, a oração, porque se você tiver uma vida de oração, mesmo você jovem, tiver uma vida de comunhão com Deus, de oração ao Pai, você não será uma pessoa ansiosa. Verdade, pastor. E quando o senhor estava falando dessa questão da terapia aí, quando nós olhamos para o Salmo, se não me falha a memória, é o Salmo 90, ele vai mostrar que Deus ele é de eternidade a eternidade. Não há sombra de variação. Quando a lição fala da terapia, como nós devemos ser cuidados, né? Diz que Deus é de eternidade a eternidade. E aí ele faz um contraponto que a nossa vida ela é como um conto ligeiro. É como a corrente do rio. Ela vai descendo, seguindo um curso. Tá? A vida comparada seguindo um curso do rio que vai até desembocar no mar. Mas nem por isso que o Senhor ele não nos deixe de atender. E Moisés, que é o autor desse salmo, ele entendeu muito bem isso. Ele diz assim, então, ensina-nos a contar os nossos dias de tal forma
e nós vamos alcançar corações sábios. Tá? E quando a gente pega o Moisés, a vida dele pode ser dividida em 3 períodos distintos, né? Que foram 40 anos lá no Egito, 40 anos lá na região de Midian e depois 40 anos conduzindo o povo de Deus. E percebe que ele soube, sob a orientação de Deus, fazer essa contabilidade da vida. Contabilizou a sua vida. Eu acho muito lindo quando a pessoa ela atinge uma certa idade e ela vai fazer a contabilidade da sua vida e ela se sente feliz por aquilo que aconteceu. Pega Abraão, diz que se Abraão morreu velho, pardo de dias, e o Senhor havia abençoado em tudo. Já no caso de Jacó, quando ele vai dizer, meio frustrado, assim, ele diz a Faraó: os anos da minha vida não chegaram aos meus pais. Poucos e maus foram os anos da minha vida. O resumo não foi muito feliz. Ele faz um resumo, não obstante que a contabilidade de Deus de Jacó era outra. Mas Jacó, ele fez por si só. Assim, foram poucos e maus os anos da minha vida. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né, pastor? E tem muita gente que se debruça em cima do Salmo 23, que ele coloca aqui no tópico 3 aqui, dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas na prática a vida dele não é essa. Né? Prática não. Não adianta citar o Salmo. É importante viver e conhecer e relacionar-se com o pastor do Salmo, que lá nas palavras de Jesus é Deus que cuida de nós. Porque diz que o Senhor nos conduz mansamente às águas tranquilas. Daí você pega as pessoas aí ansiosas, preocupadas, explodindo com qualquer coisa. Mas como que tem esse Senhor, que é um pastor, que conduz de forma tão tranquila, né? Mansamente não faz parte do vocabulário, né, do ansioso. Não faz parte. Mas a grande verdade é que Deus tem na sua palavra um remédio para a ansiedade. É melhor do que o balcão ou a prateleira da farmácia. É melhor que o divã do psicólogo. É a palavra de Deus, a fé, a confiança e o relacionamento com o Pai. Deus possa ajudar a todos nós a vivermos uma vida equilibrada e na direção e no controle do Espírito de Deus. Deus abençoe você. Um grande abraço. Amém. Que Deus abençoe a todos.